A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Família. E quem te saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto e conhecido nas redes sociais como Davi Costa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, neste dia, neste dia 11 de agosto, em que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, eu quero parabenizar todos os pais que me assistiram e também os que não me assistiram. Nós estamos aqui, meus queridos, estudando o nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nossa lição é a Betel Dominical, Esta pertence à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Glória a Deus. E como eu já tenho dito em outros vídeos, se você não é inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever neste canal, assistir esse vídeo até o final, deixa o seu like abençoado aí, faça o teu comentário e nos ajude na divulgação da palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição número 6 desse terceiro trimestre. A lição número 6 nos traz o título A relevância da igreja cumprir seu papel na integração e discipulado agregador. Glória a Deus. Título muito importante, E nós temos aqui um texto áureo. Esse texto áureo nos diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos capítulo 15 e versículo de número 7. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. A verdade aplicada da nossa lição diz: é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. Muito bem. Nós temos aqui na nossa lição 3 objetivos importantes. O primeiro é apresentar a necessidade de integração à igreja. E o segundo nos diz explicar a funcionalidade da integração na igreja. E o terceiro fala expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Também nós temos aqui um texto de referência, que em outras versões é leitura bíblica em classe. Se encontra aos Efésios capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Essa leitura você pode ler aí na sua casa, no momento em que você desejar ler essa leitura ou quando você estiver estudando a sua lição bíblica. Muito bem. Também nós temos da nossa lição uma introdução, Todos sabem que a introdução significa ato de introduzir ou ato de preparação. A introdução é um texto que nós lemos e ao ler esse texto nós nos preparamos para abordar os 3 tópicos da lição. Nessa introdução, muitas vezes o cantor prepara suas cordas vocais quando o playback ou instrumentista está fazendo a introdução do louvor. A escola dominical não é diferente. Muito bem, a introdução diz: será enfatizada nessa lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar a acompanhar os novos convertidos no engajamento, na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 26 ao 28.
Muito bem, essa é a nossa introdução, que será enfatizada nesta manhã. Muito bem. Mas nós vamos só deixar uma videoaula somente do tópico número 1, que fala sobre a importância da integração. Só que nós temos aqui um comentário que antecede aqui o ponto 1 do tópico 1. A importância da integração. O que significa uma integração? A integração fala-se sobre incorporação ao corpo de Cristo. Significa que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador da sua alma, a partir daí ele passa a ser membro do corpo de Cristo. E o membro tem que estar ligado no corpo. Então a integração é uma incorporação, quer dizer, esse membro que a qual se converteu a Cristo, passou a ser um membro do corpo de Cristo, ele precisa ser incorporado para poder dar continuidade servindo ao Senhor como membro do corpo de Cristo. E nós observamos que nesta lição nós encontramos pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Observamos que é indispensável haver uma integração do novo convertido ao corpo de Cristo. É preciso integrar essa pessoa. E temos que criar um ambiente acolhedor no primeiro contato, indicar que essa é uma relevância bíblica e, por último, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo. A integração ao corpo de Cristo é um ato que nos leva, a assegurar os frutos do evangelismo. Porque não adianta a igreja sair para evangelizar e as pessoas ouvir o evangelho e se converter a Cristo e a igreja não incorporar essas pessoas ao corpo de Cristo, que é a igreja. Precisa integrar. Então isso faz segurar o fruto do evangelismo. Muito bem. Observamos aqui que para a integração de um novo convertido ao corpo de Cristo, ou integração à igreja local, aqui no ponto 1, tópico 1, diz que precisa gerar um ambiente receptível aos visitantes. É necessário nós termos pessoas que, na realidade, ele tem a vocação de ser um recepcionista na igreja. Porque a recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados na igreja. Por exemplo, uma pessoa recepcionista na igreja, um porteiro ou uma diaconisa que fica na recepção para receber, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é destacar um sorriso no seu rosto ao receber alguém que está entrando na igreja. A pessoa que está vindo na igreja. Foi lá na rua, evangelizou, a pessoa prometeu ir na igreja fazer uma visita. Quando vê que essa pessoa chega na porta da igreja, destaca um sorriso, cumprimenta com boas-vindas, recebe essa pessoa, indica o lugar onde a pessoa deve ocupar, deve se assentar para estar participando deste culto. Se for possível, senta com ela, ajuda essa pessoa a entender a liturgia do culto. Então, isso é criar um ambiente acolhedor. Então,
a primeira impressão nos recém-chegados. Não sei se vocês observaram, mas eu sempre observo, em algumas repartições, até repartições públicas que nós chegamos, nós entramos, existe algumas pessoas até mesmo uniformizado, usando um uniforme e naquele uniforme está escrito: posso te ajudar? Em que posso te ajudar? A igreja também precisa ter alguém para ajudar as pessoas que entram dentro do templo para participar do culto. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação, um auxílio inicial fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Dentro do Ministério da Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial ali junto. Por isso que a igreja tem aquele costume de saudar, de receber as pessoas com um bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio e volte sempre. Mas isso ainda não é o suficiente, porque isso aí é falado de uma forma geral para todos os visitantes. Mas cada visitante que chega, é necessário nós recebermos esses visitantes de forma especial. Observamos que a pessoa que fica na porta da igreja, com um sorriso, um seja bem-vindo, sincero, uma placa especial através de um presente, de uma lembrança da igreja, de um folder de boas-vindas e que contenha informações relevantes. Nós usávamos muito isso, né? Parece que hoje dificilmente, mas quando é uma reunião que vai se reunir muitas pessoas, é assim que entra o visitante na igreja, é a pessoa já entregar para esse visitante um folder de informação. Isso é um cronograma da liturgia do culto, aquilo que vai acontecer no culto, aí a pessoa já fica informado do que vai acontecer durante a liturgia daquele culto. Se você observar que a pessoa tem dificuldade em discernir o que está escrito ali naquele folder de informação, você precisa então sentar com a pessoa e explicar para a pessoa o que significa aquilo ali. No geral, o Ministério da Integração trabalha na recepção como voluntários, hospitaleiros, como se fossem os donos da casa, que faz de tudo para a visita sentir-se também em casa. Pois se nós recebermos alguém na nossa casa, no nosso lar, e nós não ser hospitaleiro, não receber bem as visitas, a tendência daquela visita é não voltar mais na nossa casa. Assim é na igreja. Se a pessoa não for bem recepcionada, não for bem recebido, né? Não receber todas as informações da liturgia do culto, a pessoa não vai voltar, porque a pessoa não vai entender. Amém? Aqui nós encerra o primeiro ponto do tópico 1 desta lição, dessa 6ª lição, e vamos passar para o ponto 2 do tópico 1. Aqui fala sobre a relevância bíblica da integração. Nós vamos aprender que essa relevância não é simplesmente um texto inventado pelo o comentarista desta lição, mas é uma relevância bíblica. Esse comentário foi tirado das leituras bíblicas. Observe só, a igreja primitiva, ela é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 47, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 47, ali nós possamos tirar uma conclusão sobre
o trabalho que a igreja primitiva fazia para integrar os novos convertidos que aceitavam a Jesus. Aqui diz assim, versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Então nós observamos que ali, né, a igreja estava todos os dias louvando a Deus e caía na graça do povo. E dessa forma, o Senhor acrescentava à igreja. Agora, quem acrescenta à igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, que manda as almas. Agora, a integração na igreja, quem tem que fazer é a própria igreja. Ali diz, ó, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava à igreja, mas quem cuidava dos crescentes era a própria igreja que cuidava daquelas pessoas. Isso faz parte da integração. Eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica comunhão da igreja, fazendo parte, né? Onde todas as barreiras entre eles foram derrubadas, acabou as barreiras, e onde tudo era partilhado de forma iguais, né? De forma particular, temos o exemplo de Barnabé, que foi de fundamental importância na integração o apóstolo Paulo no seio da igreja. Quando Paulo teve o encontro com Deus, lá no caminho de Damasco, que ele encontrou com Jesus ali, e ali ele tomou a decisão de, a partir daquele momento, servir a Deus. Ele era rejeitado entre os judeus, mas Deus levantou logo de imediato Barnabé para fazer a integração do apóstolo Paulo entre os demais apóstolos, porque ninguém acreditava que Paulo seria um apóstolo, mas Barnabé foi usado para isso. Ele era um integrador, ele tinha o ministério de entregador, que ninguém acreditava em Paulo, mas Barnabé levou consigo e o apresentou aos apóstolos, e fez isso uma segunda vez quando integrou Paulo ao corpo ministerial da igreja em Antioquia. Pela segunda vez, Barnabé foi usado para integrar Paulo no corpo ministerial. Olha que coisa interessante. A integração, ela é muito importante para os novos convertidos. E nós aprendermos essas coisas. Observe que todos os membros e obreiros da nossa igreja deveriam seguir o exemplo de Barnabé. Né? Deveria seguir esse exemplo. Muito bem. Aqui nós vamos encerrar o segundo ponto do tópico 1 da nossa lição número 6. E gostaria que você fizesse uma análise importante nesse ministério. Vamos para o terceiro ponto do tópico 1. O terceiro ponto do tópico 1 diz: é importante porque segura os frutos do evangelismo. Está aí a importância da integração dos novos convertidos ou da incorporação dos novos convertidos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Muito bem. Observamos aqui que um saudoso pastor, né? Aqui, ó, segundo o saudoso pastor Valdir Bícego, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 dessas pessoas descem as águas batismais. E dessas 10 pessoas que descem as águas batismais, dessa porcentagem de 10% que descem as águas batismais, apenas 3 permanece após o primeiro ano.
Esta é uma triste estatística e é resultado direto de uma falta de integração ao corpo de Cristo. É a falta de integração aos novos convertidos e aos novos batizados. Então, apenas 3 permanecem. É uma estatística que não alegra os nossos corações. Observamos só que uma criança recém-nascida, ela precisa do quê? Precisa de cuidados. E terá apenas poucas horas de vida. De igual modo, é o novo convertido, se não for cuidado, não permanecerá na igreja. A criança recém-nascida, se não for cuidada, ela terá apenas poucas horas de vida. Ela tem que ser cuidada. Assim é o novo convertido. Nem tão pouco na fé que o abraçou em Cristo Jesus. Nós observamos que uma criança, no processo de desenvolvimento, ela necessita de alimentação adequada, ela necessita de cuidados de higiene, né? Isso ajuda para começar, precisa de ajuda para começar a andar, aprender a falar, precisa de ajuda para alimentar-se, né? Para alimentar-se sozinha. Tudo isso também é aplicada à vida do novo convertido. Você tem que ajudar na alimentação desse novo convertido. Ajudar como ele vai fazer para ler a Bíblia. Tem pessoas que lê ali na Bíblia, não sabe o que é um capítulo, não sabe o que é um versículo, não sabe o que é uma frase, e nós precisamos então ajudar essa pessoa na alimentação. Porque isso faz parte do processo espiritual da pessoa, do novo convertido. Porque se esse novo convertido ele for ajudado, crescerá saudável. 1 Pedro 2:2. E por sua vez ele integrará outra pessoa ao corpo de Cristo. Se você ajudar um novo convertido, esse novo convertido vai ter um bom desenvolvimento na sua vida espiritual, ele vai ajudar outras pessoas na integração do corpo de Cristo, ou na integração da igreja local. Então aqui eu quero encerrar esse primeiro tópico da lição número 6. Eu aprendi pelo menos 3 aspectos essenciais que revelam a importância da integração. Primeiro, criar um ambiente acolhedor, né? Indicar-se essa que é uma relevância bíblica. E por último, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo. Isso eu aprendi durante esse primeiro tópico da lição 6, e aqui eu encerro o meu vídeo, porque eu não quero gravar a lição toda para o vídeo não ficar tão prolongado, tão extenso, amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Se inscreva aí no meu canal e nos ajude, amém?